Vamos trazer aqui a sexóloga, está escrevendo, acabou de escrever, está lançando um livro para ensinar sexo e prazer a dois, que deve ser a história de qualquer bom casamento. Eu vou chamar a sexóloga Marilene Cristina Varga. Marilene, você vê que eu estou aqui persistindo no erro. A primeira vez que você veio ao programa, eu falei sexóloga e você me disse, não é sexóloga, é sexologista. Médica sexologista. Médica sexologista. E você está de volta aqui com outro livro com histórias sensacionais sobre o orgasmo, Manual do Orgasmo. Senhoras e senhores, atentos. Meu amigo, se sua mulher estiver dormindo, levanta ela da cama. E hoje a coisa é para valer. Manual do Orgasmo. Está aqui. Sexo e prazer para dois. Quer dizer, aqui é só para dois. É só para dois. Mas pode se agrupar as pessoas, né? De dois em dois, pode se agrupar também. Ensina em base, entende? É um manual. Se você compra, por exemplo, um manual de uma televisão, entende? Ele diz, aperta aqui, você volta, aperta lá, você toca a fita para frente, entende? Então, esse é um manual. Exatamente você aperta assim. Aqui e volta. Exatamente. Você vai lendo as folhas, entende? E você vai sabendo como acelerar o prazer, como aumentar o prazer, como estender o orgasmo, entende? Como deixar a parceira mais solta, ou o parceiro, entende? Com mais prazer, como descobrir os 847 pontos eróticos. São 847 pontos eróticos? São. Erógenos? Eróticos. Eróticos? Eróticos, porque não tem nada de nenhuma conotação genital. Jô, posso fazer um agradecimento que na outra vez eu não fiz? Pode, claro. Bom, eu gostaria de agradecer à SBT e à produção do programa Jô Soares, ao meu pai, o Erival Batista Schumacher, e a todas as pessoas que, de uma forma direta ou indireta, colaboraram para que esse livro fosse feito. E gostaria de deixar no ar também o meu telefone, 254-2882, porque da outra vez as pessoas reclamaram que tinham uma dificuldade incrível de encontrar o meu telefone. Ligaram aqui para a produção, a sua entrevista foi um sucesso, todo mundo ligou aqui para a produção. Dá o telefone de novo, é aonde o telefone é? 041 Curitiba 254 2882. 2882. No fim da entrevista a gente vai repetir esse telefone, tá certo? Sabe por quê? Porque de repente vai nascer um outro filho, porque esse aqui, ele nasceu aqui, esse livro. O Manual do Orgasmo, tá aqui, eu já estou com um ali, mas esse aqui está com... Mas ele tem uma dedicatória, isso aqui é por depois. Tá ótimo. São 847 pontos eróticos. Por exemplo, fala um ponto erótico estranho aí que a gente nunca... O dedão do pé. O dedão do pé? Exatamente. O dedão do pé, ele é inervado pelo segundo ramo sacral, né? E ele começa aqui, essa inervação, e sobe, vem pela parte interna, chega até o pênis ou o clitóris, certo? Ou seja, você tocando o dedão do pé, ou você lambendo, ou chupando, ou qualquer outra coisa, você consegue uma ereção instantânea. Você chupando o dedão do pé? Depende, né? Depende do tipo de carícia. Sim, mas você consegue fazer uma ereção instantânea. Porque ele está ligado ao segundo ramo sacral, que é o ramo que é responsável pela ereção no pênis. Mas são dois ramos, né? O S2 e S4, tá? Que são os responsáveis pela ereção. S2 e S4. O do dedão é qual? S2. Qual é o S4? O S4 está do ladinho e tem ali mais para trás, mas na planta do pé. Quer dizer que se chupar o pé todo é uma loucura. Você vai às nuvens de volta. Maravilha isso! Mas não é só, entende? Veja bem, esse aqui é a parte terminal. É a parte terminal, né? Quer dizer, então se você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa de pontos eróticos, você deve normalmente começar pelos pés, né? Começar pelos pés, pela parte interna, né? E depois o macete é de baixo para cima e de frente para trás. Porque você começa... O macete de baixo para cima e de frente para trás. Porque você está pegando da terminação, do final da terminação nervosa, entende? Indo à origem da terminação nervosa que está na nossa coluna,
né? E depois da coluna você sobe para o tálamo, que é o centro da resposta sexual, tá? Mas como é que é esse negócio de frente para trás? Como é que é isso? Você começa tocando aqui na frente e vai até a coluna. E daqui da coluna você vem até aqui atrás, até aqui onde está o tálamo. Sim. Que é o centro da resposta sexual, o centro do prazer. Quer dizer, você parte da zona menos estimulante para a zona mais estimulante, certo? Ah, o dedão é menos estimulante que a nuca? É, o menos estimulante, porque ele é na parte distal do nervo, né? Ele é o final do nervo. Quanto mais próximo você vai chegando. Bom, ali você chegou num ponto que já está, então, mais próximo impossível. E a nuca? A nuca é um ponto muito erótico. É um ponto bastante erótico, claro. Porque ela mais pertinho do tálamo, né? Outro ponto assim que a gente não calcule. Por exemplo, a prega da mão. Né? A prega da mão. Qual delas? Qualquer uma delas. Qualquer prega da mão? Qualquer lugar que articule. Exatamente, qualquer lugar que articule, qualquer articulação dessa, entende? Tem normalmente vasos, nervos, né? E aonde tem vasos e nervos, tem excitação. Certo? Então, se você fizer um toque, por exemplo, nessa articulação, passa para essa, depois para essa, vem para cá e sobe, a sensação ela vai sendo gradativa e cada vez mais crescente. Isso tanto no homem quanto na mulher? Independe, porque os nervos, entendem, eles não têm sexo, eles têm o mesmo percurso, tanto faz no homem quanto na mulher. Marilene, você falou que a camisinha pode ser útil no caso da ejaculação precoce? Sim. Em que sentido? Bom, veja bem, por exemplo, existe de repente indivíduos que têm ejaculação precoce situacional, tá? Então ele situacional, por exemplo, em casa ele controla direitinho e tal, mas aí ele sai e encontra uma menina muito bonita, que ele está muito envolvido, fica muito ansioso e de repente ele, pela ansiedade, ele vai ejacular rapidamente, certo? Principalmente na primeira vez. E então é aconselhável para esse indivíduo, entende, usar uma camisinha porque ela diminui a sensibilidade da glândula, certo? Então ele provavelmente vai obter um maior controle. Mas o ideal mesmo é ele ficar em casa com a mulher dele. Não, o ideal é ele tratar isso, né? Ele resolveu o problema da ansiedade, resolveu o problema dessa ejaculação precoce situacional, porque de repente ela pode ser agora situacional só fora de casa, mas de repente pode voltar e pode começar dentro de casa também. Certo? Mas ela é emocional nessas... Normalmente é por ansiedade, porque a ansiedade, veja bem, a ansiedade ela produz adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina na corrente sanguínea faz com que os vasos se dilatem, né? Resultado, dilatando os vasos, foge sangue de dentro do pênis e o tempo de ereção diminui. Resultado, o cara ejacula rápido para não ejacular com o pênis flácido. Certo? Então, a ansiedade traz consequências orgânicas, aumentando o nível de adrenalina na corrente sanguínea. Olha, eu separei aqui no livro, tem alguns trechos aqui do livro que eu fiquei muito impressionado. Né? Por exemplo, técnica do cone. A técnica do cone é... Olha só, eu vou ler só o trecho aqui. A técnica, o Femina Cone, que promove fortalecimento mais rápido da musculatura circunvaginal. Na verdade, esses gadgets funcionam como estimuladores dos músculos pubocóccígeos, isquiocavernosos, perineais superficiais e profundos, assim como do músculo elevador do ânus. Como é que é esse músculo elevador? Esse músculo elevador do ânus tem cabineiro, não? É elevador com assessorista? O que é isso? Não tem, veja bem, entende? Todo o assoalho pélvico, ele é composto de uma série de músculos. O assoalho pélvico. Exato. Esse assoalho pélvico consiste em uma musculatura que vai daqui até mais ou menos a essa região, né? Ou seja, então é a parte baixa do abdômen. Nessa parte baixa, entende? O assoalho pélvico está contendo útero na mulher, útero, trompas, ovário, etc. Essa musculatura toda, ela pode ser movimentada, entende? Se você usar alguns
tipos de exercícios. Mas Né? como é, exato. Esses exercícios... Cone, como é que é isso? Esses exercícios, entende, no outro programa que eu tive aqui, inclusive, eu expliquei que seriam exercícios de engolfar a vagina e de expulsar a vagina. Quer dizer, então você contrai o ânus, contrai o abdômen e tenta engolir, entende, a vagina, certo? E expulsar. E esses exercícios você faz 20 vezes. As mulheres só isso, tá? Esses exercícios a mulher pode fazer durante a relação sexual, um pouco antes da penetração, que lógico vai aumentar o prazer. E Antes ela fica lá fazendo o exercício, pá. isso vai aumentando, vai fortalecendo a musculatura, tá? Ela muda, entende, por exemplo, em 3 meses de exercício, com o cone, porque são pesos, né, de diferentes tamanhos, esse cone, ele tem, por exemplo... Mas tem um cone que a pessoa usa mesmo? Sim, com os exercícios, você pode fazer os exercícios sozinha, sem nada, entende? Ou com o pode cone. usar o Feminacone. Mas onde é que coloca o Feminacone? Dentro da vagina. Que tamanho é esse Feminacone? Pequitinho, né? E ele tem diversos pesos, por exemplo, ele tem 10 gramas, 20 gramas, 50 gramas, 60 gramas. Ele não cai, quer dizer, você põe ele no... Bom, Caiu no chão. Cadê o meu cone? Que nem lente de contato. Perdi o meu cone, gente. Ninguém anda mais aqui que vou pisar no meu cone. Se ela perder, melhor você nem transar, porque essa mulher deve ser muito ruim. Ah, é mesmo? Porque não há... Não, porque Não ela há deve ter uma condição. vagina muito ampla. Porque o normal... Porque o normal é você começar a usar, entende? Um cone de 10 gramas, depois você passa para 20, 30, 40, 50. Tem cone de 50? 50 gramas. Aí já é uma vagina bastante ampla, ou não? Não, aí é uma vagina bastante forte. Porque ela consegue segurar o cone. Provavelmente ela deve ter uma pressão vaginal de mais ou menos 100 milímetros de mercúrio, tá? Então ela vai conseguir engolir o pênis e expulsar. Engolir e expulsar, certo? Lógico que aumenta, né? Incrivelmente o prazer. Não sei se você conhece a história, acho que todo mundo conhece, da moça que tinha uma vagina muito ampla e foi ao médico, e o médico examinou a vagina da moça e disse assim, sua vagina é muito ampla, sua vagina é muito ampla, sua vagina é muito ampla. Aí ele ficou incomodando com aquilo e falou, também o senhor não precisa ficar repetindo. Mas eu não repeti, eu falei uma só vez, o resto foi um eco. As mulheres que têm uma vagina ampla, realmente é muito indicado, então, o uso do cone, certo? Porque diminui? Porque aí, entende, mesmo que a vagina seja ampla, significa que a musculatura está relaxada, certo? Então, esses exercícios que seriam um halterofilismo da musculatura... Qual é o músculo vaginal, mais específico que causa esse relaxamento? É o períneo? Não, são todos eles, porque todos eles estão envolvidos, entende? Veja bem, o constritor da uretra, o púbico coccígeo, o perineal superficial, o profundo e o circunvaginal. Todos eles estão envolvidos, entende? Segurando o útero, vagina e envolvendo a vagina, certo? E isso aí não é movimentado nunca, tá? Houve um estudo feito, por exemplo, em Curitiba, pelo Dr. Moisés Pacioni, que entende, a respeito de medida de pressão vaginal, e ele verificou, por exemplo, que mesmo mulheres que eram atletas, entende, elas tinham a pressão vaginal baixa. Pressão vaginal? Como é que se mede a pressão vaginal? Pressão vaginal se mede com um aparelho de Kegel, né? Você coloca uma ampola dentro, entende, e manda ela aspirar, certo? E o manômetro vai indicar. Ela aspirar como? Aspirar. A mulher? Ela vai aspirar aquele Mas ela aquele aspira, cone. ela consegue aspirar com a vagina, né? com a vagina? E depois ela empurra. Conta coisas fantásticas aqui. A mulher consegue aspirar com a vagina? Não, ela aspira, ela engolfa. É um aspirador, passa, vai passando. Mais ou menos isso. Mas então ela seria engolfar essa ampola, ela vai engolfar e depois ela vai expulsar. Certo? E vai dar uma pressão, entende? De aspiração e uma pressão de expulsão, certo? Aqui tem outro exercício. Coloque o dedo indicador na vagina, começa a contrair os músculos no introito vaginal, depois do terço médio e por fim do terço distal. Depois faça o caminho inverso 20 vezes ao dia. Exatamente. Olha, com o dedo dentro da vagina. A pessoa tem que passar o dia inteiro com o dedo? Não é necessário.
contrário, se ela tiver, entendeu, uma vagina muito ampla, talvez seja interessante para que o problema se resolva mais rapidamente, né? Porque normalmente a medida da pressão vaginal, por exemplo, uma pressão vaginal de 50 pula para 100 depois de 3 meses de exercício. Quer dizer, o bom é a 100, maior pressão melhor. De 80 a 100 é o ideal. Mas, Marilene, você fala aqui o seguinte: quando estiver fazendo sexo, pratique esse exercício. Claro, porque você vai sugar o pênis, entende? Na verdade, e vai expulsar. Mas com o dedo na vagina? Não, sem o dedo. Aí tirou o dedo, né? Se Não, você quiser, pode tá. colocar em outro lugar. A região clitoridiana, por exemplo, vai ficar mais excitante. Não, tudo bem, é que você não tinha explicado aqui. Primeiro exercício. Vira comporte-se. Não, o dedo sempre é auxiliar em qualquer coisa. Não, nesse caso, sempre é auxiliar. Veja bem, aí nesse exercício, o dedo é importante porque você vai dosando, entende? Conforme você vai fazendo os exercícios, você vai percebendo que a tua vagina entra em maior contato, entende, com o dedo. Quer dizer, então você mesmo vai percebendo e não tem necessidade de ficar fazendo exercício de medida de pressão vaginal, que isso custa dinheiro, entende? Então você mesmo vai medindo. Você mesmo vai percebendo que você vai melhorando, né? Então é uma medida natural e que não é necessário, de repente, você fazer uma medida de pressão vaginal para ver se está boa, certo? Agora, depois que a pressão está boa, basta ela transar que o marido vai adorar. Vai gostar. Tranquilo. Vai comprar uma opção de cones para ela. Aqui vamos falar do famoso ponto de Grafenberg. Ponto G, famoso ponto G, que está localizado no terço anterior da parede vaginal. Distância do umbigo à região clitoridiana. Deixa eu explicar. Veja bem. Até aqui você mede, tá? Divide isso por 3 e nesse 1/3 na parede anterior da vagina, você vai encontrar o ponto de Grafenberg, certo? Você pega uma medida do umbigo até a região clitoridiana. Bom, essa distância você divide por 3. E na última parte é que você vai encontrar o ponto G? Divide por 3. A distância que der dividida por 3 é a distância que vai estar o ponto G ponto do G. introito vaginal. E a própria, porque aí você diz assim, você mesmo quando se masturba pode tentar localizá-lo facilmente com o dedo e na hora da relação sexual pode informar delicadamente ao parceiro onde é o local do seu start, botão de partida. Exato. Que é o ponto G. Tá. Encostou no ponto G, é uma beleza? É instantâneo quase o orgasmo. É mesmo? Botou. E a pessoa pode encostar no ponto G sem querer? Pode. De repente pode. Quer dizer, então uma mulher pode ter relações sexuais com seu marido durante anos sem ter prazer e um dia ele lá encosta e ela, o que houve hoje? De repente, por exemplo, eles inventam de fazer uma posição diferente. Por exemplo, a posição que a mulher fica de quatro, tá? E ele gira o quadril, ou requebra e tal, entende? E toca no ponto G. E a mulher fica doida. E ela diz, que marido que eu tinha, que marido que eu tenho, né? Ou seja, porque de repente ela descobre que pode ter um orgasmo vaginal, que é um orgasmo bastante forte, né? É o orgasmo mais forte? Orgasmo mais forte. Não, a somatória dos dois é que eu chamo de orgasmo misto, o tal do orgasmão, que é... Orgasmão? Como é que é o orgasmão, Marilene? Vamos a ele! Como é que é o orgasmão? O orgasmão normalmente é um orgasmo combinado, onde existe, por exemplo, o orgasmo clitoridiano e mais o orgasmo vaginal. Por exemplo, a mulher na posição superior, o homem embaixo, né? O homem pode fazer estimulação no clitóris, certo? E tocar o ponto G simultaneamente, certo? Então, nessa hora, normalmente, a mulher, se tiver, por exemplo, no período, no 14º dia, ela desprende um tampão mucoso do fundo da cervix. Que dia? No 14º? 14º dia. E 14º dia sai um tampão mucoso? É um muco que cobre o pênis inteiro, entende que normalmente os homens relatam como se tivesse uma calda de chocolate caindo em cima do pênis. Romântico, né? Fora isso, a mulher pode ejacular. Aconteceu esse tampão mucoso? Você não deve ter transado
transado no 14º dia. E além Sempre que se transa no 14º dia, acontece o isso. tampão mucoso vem, paf, e dá um banho de chocolate. É como se fosse uma calda, não é de chocolate, mas ele é a temperatura, é uma temperatura de 37 graus. É muito e a agradável, consistência, então. exatamente. É uma coisa muito excitante para o parceiro também. E ele só se desprende na hora que toca no ponto G, não? Não, é só na hora, entende que acontece uma contração. Um orgasmão. Uma contração muito forte, e onde envolve inclusive o útero, né? Então daí ele se desprende nessa hora. E justamente no orgasmo, nesse orgasmão que eu chamo, entende? As contrações são fortes, porque soma as contrações da parte anterior, as contrações clitoridianas, né? Mais as contrações vaginais, então aí ele se desprende de uma forma mais fácil. Fora isso, a mulher pode também ejacular nessa hora, né? Ejacular entre aspas. Ejacular entre aspas. Segundo o Stiffert, ela pode liberar, por exemplo, das glândulas de Skinny, que estão localizadas na uretra, ela pode liberar uma quantidade que vai de 20 ml até 200 ml. Você falou isso aqui, 200 ml, exato. O Stiffert teve no Brasil... Afoga o pinto do homem. O Stiffert teve agora no Brasil, né? E ele falou de novo isso e mostrou inclusive um vídeo, sabe? O pessoal não acreditava, né? Peraí, olha aqui, gente. Mostrou Um vídeo. inclusive um vídeo. Um vídeo, sobre a ejaculação, a mulher se masturbando com um cálice, entende? E encheu o cálice inteirinho, tá? Isso ela faz comumente. Não, ela não faz comumente, ela fez, entende, pra ele trazer no congresso, que era o Não congresso. sei, mas digo, ela faz Não é sempre que acontece, entende? Não é sempre que a mulher ejacula. Ela pode ejacular normalmente quando ela tem esses dois orgasmos simultaneamente. Pois é, mas essa aí, como é que ela conseguiu isso aí nesse dia específico? Não, é porque as mulheres multiorgásticas têm uma facilidade maior, entende, de terem ejaculação. As mulheres multiorgásticas. Então ele já selecionou uma mulher que era multiorgástica. O que é a multiorgástica? A mulher multiorgástica. Então, o famoso orgasmo múltiplo? Não é só a mulher que tem orgasmo múltiplo, os homens também podem ter. Mas vamos falar Os homens também podem ter? Também podem. Vamos falar dos orgasmos múltiplos da mulher. A mulher jovem pode ter até 5 orgasmos. E a mulher madura pode ter até 9 orgasmos, né? Ou seja, a jovem de 3 até 7... Na mesma relação, você está Na falando? mesma relação. Não é na vida toda, tem umas mulheres... Mas só 9? Não, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Exato. Isso o homem não pode ter 9 orgasmos. Pode. Segundo... Peraí, olha aqui, ó. Peraí. Que caso! É bem no vizinho, senão pode até ter 16 orgasmos. O campeão... O homem pode ter 16 orgasmos, um depois do outro, assim? Segundo os estudos do Como é que eu William nunca passei de 12? Você não anda fazendo os exercícios. João, você não anda fazendo os exercícios. Tem uns exercícios. 12? Marilene, vamos falar sério. Eu tô falando sério. Quantos orgasmos você falou? 16 é o campeão. 16 é o campeão de orgasmos. E com ejaculação nos 16 orgasmos? Não. Sem ejaculação. Você ejacula no final. Veja bem, esse estudo não é meu, é do William Hartman e da Marilyn Fitcham, que são americanos. Mas se não há ejaculação no caso do homem, como é que ele sabe qual é o tipo de orgasmo? É um orgasmo diferente, então? Não, é um orgasmo, entende? É orgasmo comprovado cientificamente. Não é um simulacro de orgasmo? É comprovado cientificamente com eletrocardiograma, com eletromiografia, porque na hora do orgasmo você tem... Quer dizer que você vai transar todo cheio de fio? Todo cheio de fio. Exatamente. E aí é comprovado, entende, cientificamente que ele está em orgasmo, certo? Então o campeão dos campeões conseguiu, entende, 16 orgasmos. A verdade é que o Hartman disse que o sujeito tinha uma condição física excelente, era desportista, etc. Alimentação especial e tudo mais. Ele comia, Maria. Bom, ele normalmente não comia, entende, substâncias que produzissem radicais livres, né? Ou seja, oxidantes. Substâncias, vamos dizer,
frituras, normalmente alimentos que macarronada, salada, essas coisas produzem radicais livres. E os radicais livres levam a uma deterioração, entende, mais rápida das células, provocando inclusive um envelhecimento precoce dessas células e alterando o mecanismo, às vezes neurológico, às vezes vascular. Bom, Marilene, eu vou pedir para você dar de novo o teu telefone, porque eu sei que vão ligar para cá, todo mundo que nem louco, inclusive que não entendeu direito, vai dizer, eu quero saber como é que é esse negócio aí das 16 vezes. Os orgasmos múltiplos do homem, Jô, é interessante, porque são exercícios que ele pode fazer, entende, simulando a hora da relação. Então ele faz com o pênis, entende, movimentos, né, que ocorrem na hora da ejaculação. Certo? E isso aí faz com que ele aumente o músculo, veja bem, olhando aqui, esse aqui é o pênis, né? Aqui embaixo estão os dois, aqui está o músculo isquio cavernoso, tá? Aqui está o púbico oxígeo. Se você fizer essa movimentação, o que está acontecendo? Você está alongando esse músculo. Vira isso para lá, Marilene. Você está alongando esse músculo aqui. Resultado, você tem condições, entende, de demorar mais, isso comprovado da estudo meu, que um indivíduo que, por exemplo, demorava antes só 20 segundos o orgasmo, depois de 6 meses de exercício, ele passa a demorar 40 segundos. Pelo menos, entende, o orgasmo fica mais demorado. Eu li uma coisa, en passant aqui, orgasmo visual. São muito comuns os episódios masturbatórios após vermos a imagem de algum ídolo que cultivamos, como Michael Jackson, Prince, etc. Pode ocorrer nessas horas orgasmos chamados visuais, mas através da masturbação sempre, não é isso? Sim, lógico. O indivíduo pode, de repente, ele vê uma pessoa, entende? E se realiza sozinho, né? Quer dizer, então, o objeto dele é uma pessoa que está longe dele, mas existe uma motivação que está ligada diretamente à pessoa dele. Por que você escolheu exatamente o Michael Jackson e o Prince aqui, Maria? Porque são pessoas, assim, bastante carismáticas, né? Interessantes. São mitos. Mitos de hoje. Como seria Rock Hudson há tempo atrás, ou Ingrid Bergman, alguma coisa. Eu, por exemplo. Você hoje, né? Marilene, dá o telefone de novo. 041 254 doutora Marilene Cristina Vargas. Telefone? 041 254 2882. 254 2882 e o DDD é 041. Tá bom? Tá ok. Muito obrigado. Eu conversei aqui com a sexologista Marilene Cristina Vargas. Marilene, muitíssimo obrigado pela tua represença. Daqui a pouco a gente